Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a vontade de comer doces e o que fazer para não deixar que isso atrapalhe o seu emagrecimento. Como lidar com essa vontade e o que fazer para não comer doce toda hora. Bom, a gente sabe que a vontade de comer doces existe e é normal. Todo mundo tem em algum momento da vida, principalmente se já tem o paladar voltado para o doce, né? Se já é uma pessoa que come doces desde a infância, por exemplo, se gosta de doce, então em algum momento da vida vai sentir vontade sim de comer um docinho. Porém, quanto mais a gente coloca isso como proibido na reeducação alimentar, na dieta, mais vontade nós vamos sentir. Então, o ideal é que você tenha um equilíbrio na hora de comer o docinho que você gosta, mas não coloque como proibido na sua dieta. Por quê? A gente sabe que você não vai conseguir ficar a vida inteira sem comer doces, né? Somos seres humanos, né? Então é sobrenatural ficar sem comer doce a vida inteira. Então a gente sabe que você não vai conseguir. Você pode muito bem fazer uma dieta restritiva, tirar todos os doces da sua dieta, só que você vai conseguir seguir essa dieta por pouco tempo. E aí vai vir a frustração, né? Você vai aumentar cada vez mais a sua vontade de comer doce e quando você for comer, você vai acabar exagerando. Porque você ficou aquele tempo todo sem comer. Então a sua vontade vai ser muito maior e você vai acabar exagerando e isso vai fazer você voltar a ganhar peso, desistir do seu emagrecimento, desistir da sua dieta. E aí isso não vai ser legal para você, né? Então é isso que acaba trazendo aquele efeito sanfona. Você fica às vezes numa dieta restritiva, se restringe de comer certos alimentos e aí quando você volta a comer você engorda. Então isso a gente não quer. A gente quer que você tenha condições de escolher quando vai comer e quando não vai comer e a quantidade também. Então é isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Então, não coloque, tá, o doce como proibido, tá certo? Coloca ele como permitido, porque tudo que é proibido a gente quer mais, né? O nosso cérebro quer mais o que é proibido. Então, se a gente só pensar que é permitido na quantidade certa, já vai diminuir bastante a fissura por doce, certo? E nós temos memórias afetivas com o doce, né? Então, quando a gente come um chocolate, né, um doce, a gente lembra também da infância, né? Quem nunca se lembrou de doces que comia na infância, em festinhas de aniversário, em momentos especiais, a gente tem aqueles doces que antigamente tinha e hoje não tem mais. Então, o doce ele também traz memórias afetivas, por isso que a gente gosta bastante, né? E existem medicamentos que inibem essa vontade de comer doce. Mas o ideal é aprender a lidar com essa vontade, porque senão você vai acabar ficando dependente dessa medicação, certo? Perceba em que momentos da sua vida você sente mais vontade de comer doce. É todos os dias? É depois do almoço, depois do jantar, no meio da tarde? Ou é só quando você está de TPM? Né? Então, o primeiro passo é você ter esse autoconhecimento e perceber quando é que a sua vontade de comer doce vem com tudo, né? Geralmente, essa vontade acontece por causa das nossas emoções. A ansiedade, o estresse, a tristeza, a TPM, por exemplo, influenciam a vontade de comer doce. E aí, o nosso organismo busca nos doces uma fonte de prazer rápido. Por quê? Porque a ingestão de doces libera no nosso organismo hormônios do prazer, da felicidade e também funciona como regulador do humor. Então, todos os alimentos que têm derivados de açúcar, eles funcionam no nosso organismo como reguladores de humor. Então, eles trazem um humor mais positivo, né? Só que esse efeito, ele é temporário e muito rápido. Então, por isso que a gente se sente tão bem depois de comer um docinho, né? Só que esses efeitos são temporários, eles são bem rápidos. E aí logo passa esse efeito e logo você volta a ficar triste ou ansiosa ou sentir os efeitos da TPM. E aí você tem de novo vontade de comer doce. Então acaba virando um ciclo vicioso. E aí você nunca consegue sair dele, tá? Por isso a gente precisa entender as nossas emoções. Por que estamos nos sentindo ansiosos, tristes, deprimidos, angustiados, né? Quando entendemos o motivo dessas emoções, aí a gente pode traçar estratégias para resolver o problema ou para a gente se sentir melhor sem ter que buscar esse prazer nos doces, tá? Então, o primeiro passo é você identificar sempre quando a sua vontade de doce surge
e também a quais emoções está ligada essa vontade. E aí você vai tentar resolver essa emoção sem partir para o doce, tá? E aí eu trouxe 5 passos para a gente lidar com essa vontade de comer doce. Primeiro, observe em que momentos da sua vida você tende a sentir vontade de comer doce. Se é sempre após o almoço, sempre após as refeições, ou é de manhã, ou é no final do dia, ou é só no fim de semana, ou é só na TPM. Então, primeiro momento, observe isso. Segundo passo, se for um hábito, né, se todo dia, naquele mesmo horário, você tem vontade de comer doce, e a vontade vier todos os dias, né, naquele mesmo momento, tente se distrair com alguma coisa e espere 10 minutos. Então, por exemplo, se você tem o hábito de comer uma sobremesa todos os dias depois do almoço ou depois do jantar, então tente se distrair com alguma outra atividade e espere 10 minutinhos para ver se a vontade vai passar. Muitos casos, quando é hábito, a vontade passa, tá? Você se distrai com outras coisas, escova os dentes ou chupa uma laranja, por exemplo, né, que é docinha. E aí, na maioria dos casos, quando é só esse hábito, a vontade passa, né? E aí você esquece daquilo e depois acaba não comendo. O terceiro passo é perceber se a vontade é específica ou se ela é abrangente. Uma vontade específica é uma vontade de um doce específico, de uma sobremesa específica. Por exemplo, eu tô com vontade de comer uma barra de chocolate ou um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Então, é uma vontade de um doce específico. Agora, a vontade abrangente é a vontade de qualquer doce, né? Então, serve qualquer doce, serve um brigadeiro, serve um doce de leite, né? Então, qualquer doce serve para mim. Então, a primeira coisa, identifique se essa vontade é específica ou se ela é abrangente. No caso da vontade específica, então esse é o quarto passo, né? No caso da vontade específica, coma em pequena quantidade, prestando atenção naquilo que você está comendo, sentindo o sabor, né? Não coma com pressa, tá? Separe ali uma porçãozinha e coma, mate a sua vontade. Por quê? Se você ficar segurando essa vontade específica, ela vai aumentar, aumentar, aumentar. Você pode até ficar aí 5 dias com vontade de comer alguma coisa. No 6º dia, quando você for comer, você vai exagerar, porque você ficou segurando essa vontade. Então, se deu uma vontade específica de comer alguma coisa, come, né? Mata a sua vontade, mas come com consciência, tá? Naquela quantidade que você pode comer, sem exagerar, e coma sentindo o sabor, aproveitando o momento. E a hora que acabar, acabou, tá? Não se sinta culpada por isso, porque né, nós somos seres humanos, nós não somos máquina e é normal ter essas vontades de vez em quando. Então, não se sinta culpada. Comeu, acabou, volta para o seu plano alimentar e tá tudo certo. Não é essa pequena quantidade de doce que vai fazer você engordar ou atrasar o seu emagrecimento. De vez em quando não tem problema. No caso da vontade abrangente, né, se for uma vontade abrangente, tente doces mais naturais, tente versões fit, frutas secas ou frutas mesmo, né? Então, se for aquela vontade de qualquer doce, tente outras opções, tá? Para não ir direto pro açúcar, né? Para aquele doce que é mais calórico. Então, tente, por exemplo, um chocolate 70% cacau, né? E sempre também tomando cuidado com as quantidades. E o quinto passo é tenha um equilíbrio na sua alimentação. Assim você consegue emagrecer, né? E você pode comer um docinho de vez em quando sem culpa, né? E isso não vai atrapalhar o seu emagrecimento, tá? Então, é importante você se livrar dessa culpa de comer o doce, porque se você come o seu docinho e se sente culpada, você começa a ter um monte de pensamentos negativos, pensamentos sabotadores, você começa a pensar que fazer dieta é muito difícil, né, que você nunca vai conseguir parar de comer doce. E realmente, esses pensamentos vão fazer você desistir da sua dieta, da sua reeducação alimentar. Então, a gente não quer isso, a gente quer que você mude o seu estilo de vida, mude a sua alimentação, tenha prazer em comer coisas mais saudáveis, mais equilibradas e também tenha prazer comendo o seu docinho de vez em quando. Não tem problema, tá? A não ser que você seja, por exemplo, uma pessoa diabética, né? Aí você tem que restringir um pouquinho mais esse doce. Mas se não é o seu caso, coma sem culpa, com equilíbrio.
não tem problema, mesmo se você for diabética, procure os doces diets, né, que não tem açúcar, também temos essa opção aí no mercado. O que não pode é exagerar. Tudo em equilíbrio é permitido. Na sua reeducação alimentar, não tenha nenhum alimento como proibido, porque senão a sua vontade de comer esse alimento vai aumentar e você vai acabar exagerando quando você for comer, né? E aí a dieta passa a ser punitiva, né? Passa a ser difícil de fazer quando você tem alimentos proibidos, principalmente se você gosta desses alimentos. Você vai acabar não dando conta de fazer essa dieta por muito tempo. E aí você pode emagrecer por um tempo e depois voltar a engordar, quando você voltar a comer. Então, o ideal é você ter sempre equilíbrio. E aí tem algumas opções para essa vontade abrangente. Por exemplo, abacaxi com canela, banana com aveia e mel, morango com tâmara, morango com chocolate amargo, frutas secas, salada de fruta, iogurte com frutas vermelhas, sorvete de frutas congeladas, brigadeiro de banana. Então temos muitas opções aí para você comer quando tiver com essa vontade abrangente. Teste outros sabores, tá? Como, por exemplo, o amargo ou o azedo, porque o nosso paladar, ele se acostuma com o doce, por isso que vira um vício. Então, o ideal é a gente também tentar buscar outros sabores para a gente poder tirar um pouco desse vício do doce, né? O nosso paladar, ele acaba ficando viciado, e aí se a gente come um alimento amargo ou azedo no lugar do doce, com o tempo o nosso paladar vai se acostumar e aí a gente vai sentir menos vontade do doce. Faça o teste depois do almoço, por exemplo. Toma um suco de limão, ou um café sem açúcar, ou um chocolate acima de 70% de cacau. Se você tem o hábito, então, de comer uma sobremesa todos os dias, tente mudar isso. Mude, tente buscar um alimento que seja mais amargo ou azedo. Se você fizer isso todos os dias, com o tempo, você vai se desacostumar desse doce depois das refeições, tá? Então, tenta fazer esse exercício também, você vai ver que vai melhorar bastante. Então é isso, gente. Tire da sua cabeça que os doces são proibidos, coma com equilíbrio, sem culpa. Você não é um robô que precisa ter uma alimentação 100% saudável. E respeite as suas vontades e a sua vida social. Certo? Então é isso que eu tinha para a aula de hoje e até mais.